Existe uma questão cultural na qual todos nós estamos envolvidos. Tá. Desde a escola, do ensino fundamental, do ensino médio, nós entramos num modelo acadêmico, num modelo de ensino, num modelo de escola, preparado para formar operários para as fábricas. O modelo de ensino nosso, ele data da Revolução Industrial. Então aquela coisa da sirene tocando, não é? Aquela coisa do horário do almoço, aquela coisa bem de fábrica. Então é um modelo que forma numa linha de montagem mão de obra para o mercado. E que bom, porque o mercado precisa de mão de obra. Então tá tudo certo. Acontece que, para você sair dessa linha de montagem, para você sair desse rebanho que é criado um rebanho, e esse rebanho vai seguindo. Um boi na frente do outro. Então a visão do boi de trás é a bunda do boi da frente, com o rabo balançando de um lado para o outro. Então você passa a sua vida enxergando a bunda do boi da frente. Sair dessa linha de montagem requer muita coragem, não é fácil. Porque, mal ou bem, seguir a boiada dá uma sensação de segurança. Você tá todo mundo indo para um lado, você se sente mais seguro indo para o mesmo lado, quando, na verdade, você deveria justamente para o outro lado. Por que as pessoas se sentem mais seguras indo para o lado onde todos estão indo? Porque é o sentimento de manada, é o sentimento que você tem, que você é parte de uma massa. As pessoas gostam de fazer parte de um coletivo. Se der ruim, dá ruim em Dá ruim conjunto. pra todo mundo. Mas Então, tem desculpa. é como se fosse diluir o seu risco, entendeu? Eu tô diluindo o meu risco se eu estou junto com todo mundo. Também deve ter uma questão uma questão antropológica, essa questão da autoproteção. Se você, obviamente, num cenário mais hostil, se você voltar alguns milhões de anos atrás, você numa tribo, tu tá muito mais protegido para lutar contra predadores, por exemplo. Mas o fato é que para você se destacar, você tem que, em algum momento da sua vida, sair dessa manada. Como você vai sair desse rebanho? O que é esse rebanho? Esse rebanho segue ensino fundamental, ensino médio, faculdade, emprego e INSS. É isso aqui, ó. É esse o ciclo. E morre. Certo. Tá? É esse aqui o ciclo. Pobre, geralmente estatisticamente pobre, dependendo do INSS, que não é uma coisa tão recomendável assim. E a tendência é ele se aposentar nunca e diminuir o benefício, porque a conta não fecha. O número de entrantes é sempre menor do que o número de beneficiados, porque os velhos demoram mais a morrer, que bom, porque a medicina avançou, e os casais têm cada vez menos filhos. Perfeito. Então, estatisticamente, você vai ter menos pessoas trabalhando no futuro para pagar mais velhos recebendo. Mas então, deixa eu fazer uma resultado. pergunta. As massas geralmente estão erradas? A unanimidade costuma ser chamada de burra. A voz do povo não é a voz de Deus. E você, quando segue a maioria, tu vai ter o resultado da maioria. A gente está falando aqui, o nosso assunto é para ter sucesso. Nosso assunto aqui é ter sucesso. O que seria a definição do sucesso nesse nosso papo Muito agora? bom. Bom, em primeiro lugar, sucesso não é ganhar muito dinheiro. Sucesso é cumprir sua missão. Não é porque não é, ou não é porque não é suficiente apenas o dinheiro como a métrica de Não sucesso? na minha visão, não é porque não é. Entendi. Na minha opinião, na minha visão, na minha definição de sucesso, é cumprir a sua missão. Geralmente, quando você cumpre a sua missão, você cumpre com sucesso a sua missão, geralmente você vai ganhar dinheiro. Por que é geralmente? Porque pode ser que a tua missão seja salvar as baleias no Oceano Índico. Talvez a sua missão seja cuidar dos necessitados da África. Eu não sei se alguém vai ficar rico cuidando dos necessitados da África, mas ele vai ser um cara bem-sucedido. Se ele terminar a vida dele cumprindo a missão dele, ele vai ser um cara bem-sucedido. O final do filme, A Lista de Schindler, ele tem um cara se lamentando profundamente, chorando compulsivamente, porque ainda tinha um relógio. E aí ele percebeu que ele poderia ter comprado alguns judeus a mais para poder salvar esses judeus. Ou seja, na concepção dele, o relógio com o qual ele terminou a vida dele deixou ele triste, que ele, apesar de ter salvado milhares de judeus, ele poderia ter salvado 1 ou 2 a mais. Então, ou seja, na concepção daquele cara, o sucesso dele não era ser rico. Mas geralmente... Mas a riqueza dele, naquele exemplo específico, poderia ter comprado mais sucesso. Poderia ter Ou seja, comprado. o relógio dele, que era um bem Claro. material, poderia ter, nesse caso, Ele salvado usou, mais pessoas. ele usou 99,9% da riqueza dele. No final da vida ele viu que tinha um relógio. Quem viu esse filme, que não viu, recomendo. É um filme longo, mas é um filme profundo. Se eu for falar do meu caso, eu sempre busquei atingir resultados e sempre tive grana também como um objetivo meu. Falando do meu caso especificamente. Por exemplo, meu primeiro degrau, eu queria ser independente dos meus pais. Eu lembro de eu estar trabalhando, preciso ser independente dos meus pais. Cara, é grana. Depois o segundo degrau, cara, eu quero me casar.
É grana. Quero abrir minha empresa, grana. Ou seja, sempre no meu escopo, no meu quadrado, sempre o sucesso e o dinheiro caminharam juntos. Tem atividades que o dinheiro está muito presente, tem outras que não está. Às vezes o cara é um sacerdote. Perfeito. E a grana, supostamente, não deveria estar dentro do escopo principal dele. Então, e eventualmente ele vai ser bem sucedido, vai escrever livro, vai ser um escritor famoso, vai ter muitos seguidores e vai ganhar dinheiro, não é? Mas tem atividades que são diretamente ligadas. A área de finanças, você trabalhou como assessor de investimento, o dinheiro era o centro, né, da tua atuação. No meu caso, eu não comecei assim falando, quero ser rico. Não pensei isso, não pensei mesmo. Começou assim, eu não quero andar de ônibus. Você tinha talvez um pouco de raiva. Eu tinha muita raiva mesmo do ônibus, porque era muito humilhante, entendeu? Nossa, então, era muito humilhante mesmo. Uma coisa é você pegar uma vez, outra coisa é todos os dias por anos. E você vê pessoas dentro do ônibus há 40 anos dentro do ônibus. O que era humilhante pra você, Flávio? Tudo, cara. Tudo. Você na chuva esperando um ônibus e o ônibus não vinha e você perdia o seu horário. Na hora que o ônibus chegava, tava com gente pendurada na porta, você era obrigado por causa do horário a ir pendurado na porta. Algumas vezes, sabe o que é pendurado na porta? Você acha um pedacinho de chão, mete teu pé ali. É um pé só. É um pé. E só. segura na parada e você vai pendurado, correndo risco de vida. E aí você para no outro ponto e vem uma cabeçada te empurrando pra dentro. A partir daí você não tem mais controle de pra onde você vai. Você vai na boiada, literalmente, na manada ali. Você vai quando der. Você não tem lugar pra você segurar dentro do ônibus, porque se você levantar a tua mão pra coçar a cabeça, a mão tem que ficar levantada. Você entendeu? E aí é homem em cima de mulher, homem se esfregando em mulher, mulher gritando, brigando, dando soco. E aí é briga dentro do ônibus, é assalto que entrou. É você na Avenida Brasil, 40 graus, andando, lotado, o ônibus quebra e você tem que descer e fica ali 2 horas esperando e chega o próximo ônibus, é todo mundo amassado dentro do ônibus. E isso é humilhante. Mas, Flávio, isso daí era ruim. Não, isso era muito ruim, cara. Agora, humilhante, acredito que tem algum componente de você olhar pro lado e sentir humilhado, né? Porque não, mas é humilhante pelo Estado. Mal. Na minha visão, pelo Estado. Pelo descaso do Estado, que de 4 em 4 anos aparecia um palhaço lá, um político palhaço, te fazendo promessas, não é? Te fazendo a tua cabeça como ali com uma série de cobranças, como se ele fosse mudar alguma coisa, e anos se passam e tudo continua como está. Na realidade, isso é o reflexo do descaso do Estado com aqueles que têm uma exclusão geográfica, que é o que a gente chama, é o cara que mora longe, é o cara que mora na periferia. Né? Esse cara é visto como um número, como um desqualificado, um número dentro de um ônibus lotado com 8 pessoas por metro quadrado. Então, quando eu te falo humilhante, não é uma pessoa humilhando a outra, né? Estão todos no mesmo barco, vivendo aquela situação indesejável, mas que ele tem que se submeter porque ele não tem alternativa. Então, por isso que eu acho que esse cara é um guerreiro, você entendeu? Esse cara, ele tem que enfrentar, já com 10, 11, 12 anos de idade, você entra num ônibus daquele, cruzando várias favelas no Rio de Janeiro, ele tem que enfrentar uma situação dessa. Meus filhos nunca pegaram um ônibus na vida, não sabem nem o que é isso. Agora, grande parte da população brasileira de São Paulo, aqui da periferia, do Rio de Janeiro, vivem essa situação. Mas você acha que um cara desse é um guerreiro ou é um cara com falta de sorte, por exemplo, de ter nascido numa situação dessa? Eu penso que a maioria, todos nós, eu estudei em escola pública, as pessoas, elas são treinadas para poderem entrarem nessa linha de montagem. Perfeito. A pergunta é, para você ter sucesso, para você se destacar, para você cumprir com excelência a tua missão, e eventualmente, se você enriquecer, uma coisa é fato. Se alguém pergunta assim, olha, existe fórmula para o sucesso? Eu não acredito em fórmula para o sucesso. Tá. Mas existe fórmula para a mediocridade, que é seguir a linha de montagem. Perfeito. Porque se você faz o que todo mundo faz, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega, por analogia, por pura lógica. Se você dá todos os passos que todo mundo dá, você necessariamente vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chega. E na melhor das hipóteses, você estar na média já é uma vitória. Entendi. E a média é a mediocridade.
Mediocridade é o lugar da média, das médias. E a maioria vai estar nas médias, com essa razão de Pareto, 80-20, 80%, não é? Vai produzir 20% e 20% vai produzir 80%. Então, a maioria vai ficar nas médias. Mas a maioria por quê? Porque são as pessoas que vão seguir esse modelo, porque é muito difícil sair desse modelo. É muito desafiante, dá medo você sair dessa linha de montagem. Então Então o que acontece? A maioria vai. Então, para você necessariamente ser bem-sucedido, se destacar, não ser um a mais nessa multidão, você vai ter que se desprender dessa manada. Aí começam os problemas. O primeiro desafio é a coragem. Aliás, antes da coragem, o primeiro desafio é você não se conformar com a manada. E aí tem uma diferença entre se conformar e ser uma pessoa grata, satisfeita. Porque a gente aprende a agradecer a Deus por tudo. A gente aprende a ser grato. E isso é bom. A gratidão é uma coisa que ajuda a nossa saúde mental. E a gente que começou pobre na vida aprende a ser grato pelo feijão, arroz e ovo que está comendo. A gente aprende a agradecer e ser grato. Isso é muito saudável. E gratidão está ligada à satisfação. Tá bom. Mas isso não está ligado à conformação. A palavra conformação está ligado à mesma forma, conforme, a mesma forma. Quando você se conforma, você ganha a mesma forma da manada. Se você se conforma, você será como a manada. Vai mugir como a manada. Vai andar dentro dela. Mas o primeiro desafio é você olhar para aquilo e falar, eu não quero isso aqui. Primeiro desafio, quem assistiu o filme Formiguinhas, antigão, fala justamente de uma formiguinha que não queria ser como formigueiro. Teve vida de inseto também, tem o mesmo arquétipo. Mesmo arquétipo. Então o primeiro desafio é você olhar e falar, eu não quero isso aqui. O que é isso aqui? Você não quer a trabalhar com os outros, a vida que eu levo, o resultado que os outros têm. O futuro que tem. Porque quem não se conforma, ele pensa assim, eu estou seguindo a manada e eu vou chegar até onde nisso? Eu não vou chegar a lugar algum. Ele consegue pensar um pouco à frente. Eu tinha uma mulher no ônibus que eu pegava, eu evito falar, nunca mais eu encontrei, mas o nome dela era Ilka. E a Ilka, ela era a prefeita do meu ônibus. A gente pegava um ônibus no ponto final. Do ônibus é foda. E ela era que organizava tudo. Ela era xerifona, entendeu? Organizava tudo. Natal tinha amigo secreto, no ônibus, no Rio do ônibus. Caramba, velho. Uma pessoa, outra fazia aniversário, ela chegava lá, tinha um monte de bolinha dentro do ônibus. Cara. Então, ela tentava transformar aquele ambiente hostil numa coisa mais agradável. Achava bonito o trabalho da Ilka, mas ela há 40 anos pegava aquele ônibus. E eu olhava para a Ilka e me dava um certo desespero, porque eu olhava para ela e falava, eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero ser a Ilka. Eu não quero estar aqui daqui a 40 anos. Por mais bonito que fosse aquele trabalho, era um trabalho de quem se conformou. Ela ganhou a forma. Eu não quero ganhar essa forma. Você entendeu? Então, tem uma imagem que eu costumo falar, que é quando eu pegava lá um ônibus 5 horas da manhã, e no inverno é de noite no Rio de Janeiro. E como é um pouquinho mais frio do lado de fora, e você tem ali 8 pessoas por metro quadrado respirando no mesmo lugar, ficava um bafo que embaçava todos os vidros. Então eu lembro que em situações como essa, eu ficava ali de frente para uma janela, do lado de fora escuro, e a gente passava a mão ali no vidro, com aquela baba, né? Aquele vapor d'água ali que era resultado da nossa respiração, a gente passava ali e eu ficava olhando para o meu reflexo no espelho no ônibus. E eu me via naquela situação. E eu me recordo bem de falar, cara, eu vou sair daqui. Eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Então, eu acho que o primeiro ponto é você dar um basta para você não se conformar com aquilo. A primeira coisa. Porque a gente acaba se acostumando na nossa vida e tolerando determinadas coisas. Então, acho que isso aí é uma coisa que alguns pensam, outros não pensam. Outros talvez não pensam porque se conformaram ou porque é mais você acha confortável. Você acha que é possível não ter a capacidade de entender que você faz parte da manada e aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você faz? Não ter a capacidade? Você acha que é possível não ter essa capacidade? Ou você acha que não? Eu acredito que todos são capazes.
Eu acredito que a inteligência, o cérebro humano, ele é muito capaz, só que ele é condicionável, como tudo na nossa vida. O trabalho que eu procuro fazer na internet é de dar esse estímulo para que as pessoas pensem. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo aqui agora, ela dá esse estímulo para que as pessoas reflitam. Fato é que, por alguma razão, e não creio que seja por causa dos meus pais, eu nunca ouvi isso, mas por alguma razão, dentro daquele cenário, eu tinha uma decisão, não quero ficar aqui. Então, esse questionamento, muitos não questionam, simplesmente seguem. Algumas pessoas questionam. Eu acho que todos deveriam questionar e todos têm a capacidade de questionar.